Rapaziada, presta muita atenção no que eu vou trazer agora, porque essa informação é pesada, é de bastidor, envolve muito dinheiro e pode impactar diretamente o planejamento do Clube de Regatas do Flamengo para a temporada. Não é boato, não é exagero e não é alarmismo. É um problema real, interno, que hoje tira o sono da diretoria e começa a testar a paciência do torcedor rubro-negro. Antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal e deixa o seu like agora. Esse apoio é fundamental para o conteúdo chegar a mais flamenguistas que vivem o clube 24 horas por dia. Aqui a gente fala com quem ama o Flamengo de verdade, com quem entende que futebol não é só bola rolando, mas também contrato, bastidor, negociação e decisão difícil em sala fechada. O Flamengo é gigante, é o clube mais amado do Brasil e um dos mais acompanhados do mundo. E justamente por isso, cada decisão errada custa caro, muito caro. E hoje o problema tem nome e sobrenome. O assunto do momento envolve o atacante Michael. Internamente, ele já é tratado como uma grande preocupação pela diretoria do Flamengo. E não é por acaso, o jogador está fora dos planos da comissão técnica, perdeu espaço no elenco e enfrenta uma concorrência pesada no setor ofensivo. Olhando para o cenário atual, a perspectiva de utilização ao longo da temporada é mínima. O caminho natural, em uma situação como essa, seria negociar a saída do atleta, resolver rápido, aliviar a folha salarial e abrir espaço para novos movimentos no mercado. Mas na prática, a situação é muito mais complicada do que parece. O Santos entrou forte na jogada. O clube paulista está no mercado buscando um atacante de lado, vê no Michael um nome interessante e colocou o jogador como prioridade. Houve contato, houve conversa, houve interesse real. Só que a negociação simplesmente não anda. E o motivo é claro, dinheiro. Dentro do contrato de Michael existem valores muito elevados envolvidos. O salário em carteira gira em torno de 1.300.000 reais por mês. Além disso, ainda existem luvas a receber e valores de direito de imagem. Quando tudo é colocado na ponta do lápis, o custo mensal ultrapassa tranquilamente 1,5 milhão de reais. É um valor altíssimo para um atleta que hoje não é titular, não é prioridade e não faz parte do planejamento esportivo do clube. Para a diretoria, essa conta simplesmente não fecha. Diante disso, o Flamengo estabeleceu uma condição para liberar o jogador, que ele abrisse mão das luvas que ainda tem a receber. Na visão do clube, não faz sentido continuar pagando esse valor ou ainda arcar com custos adicionais para liberar um atleta que não será utilizado. Só que do outro lado, a resposta foi direta e firme. Michael não aceita abrir mão desse dinheiro. Na visão do jogador, tudo está em contrato. É direito adquirido. Ele está juridicamente respaldado e não vê motivo para flexibilizar. E é aqui que o problema começa a ficar realmente sério. Na próxima parte, eu vou te explicar por que esse impasse virou um temor real dentro do Flamengo, quais os riscos financeiros dessa situação e por que existe a chance concreta de o clube carregar esse problema até o fim do contrato. O impasse envolvendo Michael deixou de ser apenas uma negociação travada e passou a ser tratado internamente como um risco concreto de prejuízo prolongado. Dentro do Flamengo existe hoje um temor real de que o jogador simplesmente cumpra o contrato até o fim, mesmo estando fora dos planos, treinando normalmente, sem sequência em campo e recebendo integralmente todos os valores previstos. Esse cenário é o que mais preocupa a diretoria. Não se trata apenas de um atleta no banco, trata-se de um custo mensal extremamente elevado, comprometendo a folha salarial de um clube que precisa de margem para agir no mercado. Cada mês com Michael no elenco representa um impacto pesado no orçamento e limita diretamente outras movimentações estratégicas. O Flamengo trabalha com planejamento fino, cada espaço na folha conta, cada valor liberado pode significar a chegada de um reforço pontual ou a renovação de um jogador importante. Quando um atleta fora dos planos ocupa esse espaço, o problema deixa de ser técnico e vira estrutural. E o pior é que, do ponto de vista jurídico, o jogador está totalmente amparado. O contrato foi assinado, as luvas estão previstas, os direitos de imagem estão garantidos, não existe brecha legal para forçar uma saída ou impor qualquer tipo de redução unilateral. Qualquer movimento fora disso abriria margem para processo e desgaste institucional. Por isso, a diretoria se vê em um verdadeiro jogo de xadrez. De um lado, não quer criar o precedente de pagar para liberar jogador fora dos planos.
Internamente, esse ponto é tratado como linha vermelha. Se o clube começa a ceder nesse tipo de situação, outros atletas podem usar a mesma estratégia no futuro. Sentar em cima do contrato vira regra, não exceção. Do outro lado, manter um jogador caro, sem perspectiva esportiva, gera desgaste silencioso. A torcida cobra quando vê um nome de peso sem render, a imprensa pressiona. A comissão técnica precisa administrar o ambiente sabendo que aquele atleta dificilmente será utilizado. Isso afeta o dia a dia, mesmo que não apareça publicamente. E tem mais, o impacto não é só financeiro, ele é esportivo. Um elenco com jogadores fora dos planos ocupa espaço físico, emocional e estratégico. Treinos ficam mais difíceis de gerenciar. O discurso de meritocracia perde força. A competitividade interna sofre. O Santos observa tudo isso, mas não avança. O clube paulista quer o jogador, mas não aceita assumir um custo que foge completamente da sua realidade atual. A aposta do Santos era em uma flexibilização do Flamengo ou do próprio atleta. Até agora, isso não aconteceu. Com o passar das semanas, o calendário avança, as competições se aproximam e a chance de uma saída amigável começa a diminuir. O tempo que poderia ser aliado começa a jogar contra o Flamengo. Na próxima parte, vamos aprofundar ainda mais o impacto esportivo dessa situação, os números de Michael em campo, a leitura da comissão técnica e por que a permanência dele é vista hoje quase como um desperdício de recurso dentro do planejamento do clube. Quando a gente aprofunda a análise e sai apenas do número frio do contrato, o cenário fica ainda mais delicado para o Flamengo. O problema envolvendo Michael não é só financeiro. Ele impacta diretamente o futebol, o planejamento da comissão técnica e o ambiente interno do elenco. Em 2025, Michael entrou em campo em 29 partidas, a maioria delas saindo do banco, sem sequência, sem protagonismo e sem continuidade. Para um atacante de lado que vive de intensidade, confiança e explosão, isso pesa demais. Foram apenas 2 gols marcados e 4 assistências ao longo de toda a temporada. Números muito abaixo do esperado para um jogador que recebe um dos salários mais altos do elenco do Flamengo. Esses números ajudam a explicar por que o jogador perdeu espaço. A concorrência no setor ofensivo aumentou, o elenco foi montado pensando em atletas mais constantes, mais eficientes taticamente e com maior capacidade de decisão em jogos grandes. A comissão técnica busca intensidade sem bola, recomposição defensiva, leitura coletiva e impacto real no jogo. E nesse conjunto de exigências, Michael acabou ficando para trás. Internamente, a leitura é objetiva. Em 2026, o espaço tende a ser ainda menor. O planejamento do clube não enxerga Michael como peça importante para a temporada. Isso faz com que a permanência dele seja vista quase como um desperdício de recurso. Não é só um jogador no banco, é um salário altíssimo ocupando espaço na folha e travando outras movimentações. Cada real investido ali é um real que deixa de ser investido em alguém que realmente vai jogar. Isso incomoda a diretoria, incomoda a comissão técnica e aos poucos começa a incomodar o ambiente interno. O jogador treina, está no grupo, mas sem perspectiva clara. A torcida questiona, a imprensa cobra. O técnico precisa administrar uma situação desconfortável no dia a dia. Do ponto de vista humano, o cenário é complexo. Michael entende que tem contrato, valores a receber e direitos garantidos. Ele não vê a obrigação de abrir mão disso sem uma compensação clara. Do ponto de vista do clube, o problema é de gestão, e esse tipo de impasse costuma gerar desgaste silencioso, mas contínuo. O Santos segue observando, mas não avança. O interesse existe, mas o clube paulista não quer assumir um custo fora da sua realidade. A aposta era em alguma flexibilização. Até agora, nada aconteceu. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica encontrar uma solução que agrade a todas as partes. O Flamengo, historicamente, tenta evitar esse tipo de situação, prefere resolver cedo, emprestar, negociar ou ajustar contratos, mas quando não há flexibilidade do outro lado, as opções diminuem drasticamente. Pagar para liberar é mal visto internamente, segurar até o fim do contrato é financeiramente doloroso, forçar qualquer movimento pode gerar problema jurídico, é um jogo de xadrez. E
no momento o Flamengo está encurralado pelo próprio contrato que assinou no passado. Na próxima e última parte, vamos fechar essa análise olhando para os cenários possíveis daqui para frente. O que o Flamengo pode fazer, qual caminho parece mais provável e que tipo de aprendizado esse caso deixa para decisões futuras no ninho do urubu. Agora é hora de olhar para frente e entender com frieza quais são os cenários reais para o Flamengo a partir desse impasse com o Michael. Porque essa decisão não envolve apenas um jogador, ela impacta diretamente o mercado da bola, o planejamento da temporada e até a postura do clube em negociações futuras. Hoje, internamente, o Flamengo trabalha basicamente com 3 caminhos possíveis. O primeiro é insistir na negociação, a diretoria segue tentando até o último momento encontrar uma abertura por parte do jogador. Qualquer sinal mínimo de flexibilização pode destravar rapidamente o negócio com o Santos. O interesse do outro lado existe, a necessidade também. Se Michael aceitar rever valores de luvas ou direitos de imagem, o Flamengo toparia facilitar a saída. Esse é o cenário ideal para o clube, mas depende exclusivamente da vontade do atleta. Até agora, essa abertura não aconteceu. O segundo caminho é o mais duro e silencioso, cumprir o contrato até o fim. Michael segue treinando, permanece no elenco, recebe todos os valores previstos e tem poucas ou nenhuma oportunidade em campo. Para o clube, é o pior cenário financeiramente, mas o mais seguro juridicamente. Não gera processo, não gera conflito legal, mas pesa mês após mês no orçamento. Em um Flamengo que pensa grande, que quer brigar por títulos e precisa de margem para investir, esse cenário incomoda muito. Existe ainda uma terceira possibilidade, mais improvável, mas que nunca pode ser totalmente descartada no futebol: uma reviravolta esportiva. Uma mudança de contexto, uma lesão no elenco, uma adaptação inesperada ou uma sequência que faça o jogador voltar a ser útil. Hoje, a comissão técnica não enxerga esse espaço, não é o plano A de ninguém, mas o futebol é dinâmico e decisões podem mudar. Ainda assim, esse caminho é tratado como exceção. O que pesa fortemente nessa escolha é o exemplo que fica. O Flamengo sabe que se começar a pagar luvas para liberar jogador fora dos planos, cria um precedente perigoso. Outros atletas podem usar isso como estratégia no futuro. Por isso, a diretoria tenta se manter firme, mesmo sob desgaste. É uma linha muito fina entre proteger o clube e administrar o elenco. Para o torcedor, a sensação é de frustração. Ver um jogador caro, sem rendimento e sem espaço, enquanto o clube poderia investir esse dinheiro em reforços pontuais, incomoda demais. O rubro-negro é apaixonado, mas também é exigente. Quer ver o dinheiro transformado em desempenho, em títulos, em orgulho dentro de campo. Esse caso também deixa um aprendizado claro. O mercado mudou. Contratos longos, salários altos e luvas pesadas dão poder ao jogador. E os clubes precisam ser cada vez mais criteriosos na hora de assinar, porque desfazer depois pode custar muito caro. O caso de Michael vira um alerta interno e certamente vai influenciar decisões futuras no ninho do urubu. Agora eu quero saber de você. Se estivesse na diretoria, o que faria? Bancaria o contrato até o fim ou tentaria qualquer acordo para aliviar a folha? Você acha que Michael está certo em defender o que está assinado ou deveria facilitar a saída pensando no lado esportivo? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse debate é importante e a voz da torcida sempre pesa. Se curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma informação do Flamengo. Estamos juntos sempre!